Olá, turminha do quarto ano, vamos então para a nossa segunda parte aí deste módulo, a construção de calendários. E nós vamos abordar aí, ó, os movimentos da Terra e a marcação do tempo, né? O que não é novidade para vocês, porque nós já falamos sobre isso. Então, olha lá, ó, a Terra, ela executa dois tipos de movimentos ao mesmo tempo. O movimento de rotação, que é este aqui, e o movimento, então, de translação, que é este movimento aqui ao redor do Sol. Esses movimentos são responsáveis aí por alguns fenômenos. Então, quando a Terra gira em torno do seu eixo, tá? Nós temos a rotação, como a gente já estudou, e como você sabe, este movimento é responsável então pela sucessão aí dos dias e das noites. E isto dura aproximadamente 24 horas. Agora, o movimento da Terra ao redor ou em torno do Sol, né, vai durar aí aproximadamente 365 dias. Então, esse é um movimento chamado de translação. E ele determina, então, a ocorrência, né, das estações do ano, que nós vamos ver aí mais para frente, ok? Então, rotação e translação não é novidade para vocês, a gente já vem conversando sobre isso. Bom, outra maneira de exemplificar aí, ó, rotação e translação, né? Olha lá, aqui nós temos a rotação, representa 24 horas, um dia, né, nos possibilita os dias e a noite. Movimento de translação é a Terra ao redor do Sol, leva em torno de 365 dias, o que corresponde ao nosso ano, e nós temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Então, os calendários que conhecemos baseiam-se nos movimentos da Terra. Aí, ó, um dia corresponde a uma volta em torno de si mesma. Então, isso aqui é um dia. E um ano corresponde, então, à volta aqui, ó, ao redor do Sol, ok? Bom, vamos para isso aqui, ó. Aqui nós vamos ter um resumo com relação aos calendários. Então, os calendários variam, né, conforme a cultura e eles baseiam-se de acordo com os movimentos ciclos dos astros, tais como, se a gente observar a Lua, nós vamos ter lá fases da Lua, denominadas de nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante, que se intercalam a cada 7 dias. As fases da Lua têm ciclos de fases, que duram cerca de 29 dias, o ciclo completo. Quando a gente fala da Terra ao redor do seu eixo, a gente tem um movimento de rotação e ele dura, né, cerca de 24 horas ou um dia. E quando a gente fala do movimento da Terra ao redor do Sol, nós temos a translação, que dura cerca de 365 dias ou equivalente a um ano, tudo bem? E nós vimos também que o material ele nos traz sugestões para ampliar ali, ó, um podcast, tá? Falando aí sobre as invenções da hora, alguns slides da academia do Khan Academy, né? E nós temos também indicações de, olha lá, de astronomia aqui, ó, de Zenit, que é um simulador das fases da Lua, e nós temos aqui esse site que é Sua Idade em Outros Planetas. Então, aqui, na verdade, são indicações para que, se vocês quiserem, né, ver em casa, é só procurar no Google, que não tem problema nenhum, né? Quando a gente tem tempo em sala, eu passo alguma coisinha para vocês, tá? E aí nós terminamos falando aí, ó, sobre dois textos, tá? O primeiro texto foi esse aqui, ó, Por que a semana tem 7 dias? E neste caso, então, olha lá, ó, aposto que você acha a semana longa e o fim de semana curto, e que já sonhou trocar as bolas para ir para a escola só 2 dias e brincar por outros 5. Mas por que os nossos calendários são organizados em semanas de 7 dias, né? A resposta está no céu. Ao olharem para a Lua, povos antigos notaram que elas mudam de forma em intervalos regulares de tempo. Aparecia cheia, como uma bola, lua cheia. Depois ia diminuindo até ficar pela metade, quarto minguante. Continuava a diminuir até virar um aro bem definido e desaparecer, lua nova, e em seguida voltava a crescer até ficar pela metade, quarto crescente. A separação entre cada fase, né, dura 7 dias e algumas horas, e é resultado do movimento da Lua em torno da Terra. Então, nesse parágrafo, ele vem nos trazer o que é lua cheia,
o que é lua minguante, lua nova e lua crescente. Continuando. Talvez só isso já fosse suficiente para que o homem contasse períodos de 7 dias, mas houve outro fator importante. Da Terra observamos 7 astros que se movem no céu: o Sol, a Lua e os 5 planetas que podemos avistar a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, né, e Saturno. Os antigos babilônios, povos que habitavam na região onde hoje é o Iraque, acreditavam que cada um dos dias era regido por um desses astros. E aí, dando continuidade, na maioria das línguas latinas, isto é, que tem origem, né, na Roma antiga, os dias da semana recebem nomes que homenageiam os deuses romanos, simbolizados por esses corpos celestes. Em espanhol, por exemplo, segunda-feira é lunes, o dia da luna. Terça, em francês, é mardi, que quer dizer dia de Marte, e assim por diante. Depois de saber disso tudo, você ficou convencido, né, de que a semana deve ter 7 dias? A gente conseguiu convencer? O texto conseguiu? Pois saiba que nem todo mundo concorda. Ao longo da história, diversos povos adotaram semanas com durações bem diferentes. Alguns antigos habitantes da Europa, como celtas, etruscos e primeiros romanos, eh, tinham semanas de 8 dias. Outros, como os povos bálticos, adotavam semanas de 9 dias. Há ainda registro, né, de semanas de 10 dias entre chineses e egípcios antigos. E até hoje, os javanenses, habitantes da ilha de Java, na Indonésia, têm semanas de 5 dias, que eles chamam de ciclo de Passaran. Mas vamos guardar tudo isso para uma outra conversa. O importante é que aqui nós temos os 7 dias das semanas, né? Que nós utilizamos aqui no Brasil, ok? E aí teve um exercício para a gente preencher essa tabela. Então, com relação lá ao ciclo da Lua, que pode ser passagem de uma fase para outra, ou o ciclo das fases da Lua como um todo. E aí nós vamos saber do período e da contagem de tempo no calendário. Então, passagem de uma fase para outra leva 7 dias, dentro do nosso calendário corresponde a uma semana. O ciclo das fases da Lua, né, tem duração de 29 dias e no nosso calendário aí corresponde quase a um mês, perfeito? E nós terminamos então falando aí, ó, sobre o último texto. Quantos anos você tem? Depende. Para cada planeta do sistema solar, temos uma idade diferente. Uma pessoa aqui na Terra, né, que na Terra tem 10 anos, em Mercúrio teria 41. Em Júpiter teria menos de um ano, mas não se preocupe, você não voltaria a usar fraldas se numa situação imaginária fizesse uma visitinha a Júpiter, ok? Só que em anos jupiterianos, a sua idade seria diferente porque lá o ano é maior do que aqui. Nós sabemos que a Terra e os outros planetas do sistema solar se movem, né, de diversas maneiras, sendo a rotação e a translação as principais. Aqui na Terra, um dia corresponde a 24 horas e o ano corresponde a 365 dias ou 366 dias quando a gente está no ano bissexto. Mas isso varia de planeta para planeta. Cada planeta se movimenta em uma órbita, né, a distância diferente do Sol, e possui tamanho, massa, composição, densidade e campo magnético diferentes. Esses e outros planetas influenciam na velocidade com que os planetas se movimentam em torno de si próprio e em torno do Sol. Então, nós vamos ver nessa imagem. Aqui nós temos o Sol e os respectivos planetas. Cada planeta tem uma órbita, ou seja, segue um caminho ao redor do Sol. O tempo, esse deslocamento ao redor do Sol, nós chamamos de translação. Na Terra, isso dura 365 dias. Contudo, Vênus e Mercúrio, que estão antes da Terra, essa volta é menor, então ela ocorre em menos dias. Agora, Marte, Júpiter e para frente aqui, Saturno, Urano e Netuno, o caminho é maior. Então, esse tempo de duração vai ser maior do que 365 dias, tá bom? Então, quanto mais longe o planeta está do Sol, mais ele demora para completar um ano. Quem formulou a equação para determinar o tempo que um planeta leva para completar uma volta em torno do Sol foi o cientista Johannes Kepler, tá bom? Então,
O que eu queria falar com vocês era isso e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!